amigo, bem-vindo ao Preparatório Alfa. Esta aula tem como tema meiose. Então, antes de seguirmos para a aula, eu gostaria de te pedir que deixasses o teu like, subscrevesses e compartilhasses para que dessa forma o YouTube perceba que o conteúdo é importante e que possa assim, dessa forma, também recomendar para mais gente ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Alexandre Chipaco é o meu nome, sou licenciado em Medicina, profissional de enfermagem, aspirante em cirurgia geniturinária e membro da Liga de Urologia da Universidade de Jean Piaget de Angola e fundador do Preparatório Alfa, e serei o professor desta aula. Bom, dando início a este nosso capítulo, que vai ser a divisão celular. Então, a divisão celular é feita por dois processos, propriamente a meiose, porque meiose é outra coisa, meiose e mitose. Ao falarmos sobre a meiose, em um termo mais abrangente, o que vai ser a meiose? A meiose é o tipo de divisão celular em que uma célula-mãe dá origem a 4 células-filhas com a metade do número de cromossomas. Então, é uma divisão celular que ocorre na formação dos gametas, reduzindo o número de cromossomas de uma espécie pela metade. Assim, conforme já disse, uma célula-mãe diploide origina 4 células-filhas haploides. O que é uma célula diploide? Uma célula diploide é uma célula com o número completo de cromossomas. E o que é uma célula haploide? Com a metade do número de cromossomas. Nós sabemos que na espécie humana existem 46 cromossomas na espécie humana. A metade de 46 são 23. Então, 46 é uma célula diploide e 23 é uma célula haploide. Dentre esses 23, não é? Nós percebemos que 22 são pares autossômicos, ou seja, são pares somáticos, e apenas um par é um par sexual. Bom, o processo ocorre por meio de duas etapas de divisão celular sucessivas, dando origem a 4 células. Então, nós na meiose encontramos duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é a etapa reducional, pois o número de cromossomas é reduzido pela metade. E a meiose 2 é uma etapa equacional, ou seja, o número de cromossomas das células que se dividem mantém-se o mesmo nas células que se formam. A meiose ocorre quando a célula entra em fase de reprodução, sendo o processo essencial para a formação de gametas, esporos e nas divisões do zigoto. Acredito que se estás a ver essa aula sobre a meiose é porque já viste a mitose. E o que é que nós podemos tirar dessa informação? Que a meiose é um tipo de divisão celular que só vai ocorrer nas células germinativas, não é? Ou seja, ela vai ocorrer apenas nos gametas, não é? Por isso que é o tipo de divisão celular que nós vemos que há uma redução, não é, do número de cromossomas, é devido, né, a meiose 1 e a meiose 2. Há uma redução do número de cromossomas, ou seja, começa com uma célula diploide com 46 cromossomas e termina com 23. Depois dessas 23 é que vão para essas duas células que vão ser formadas na meiose 1 vão para a meiose 2, e essas duas células, cada uma faz a sua meiose e cada uma dá origem a duas, totalizando 4, ou seja, é uma célula mãe dando origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Numa forma geral, depois vamos ver essa imagem no fim. Numa forma geral, encontramos as etapas da meiose. Então, nós dissemos que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Quais são as fases da meiose 1? Temos a profase 1, a metafase 1, a anafase 1, telofase 1 e a citocinese. Do mesmo modo que na meiose 2 nós vamos encontrar essas mesmas características. Mas o que é que difere, então, não é, a meiose 1 da meiose 2? Primeiro é que a prófase 1 da meiose 1 é a mais longa, não é? É dividida em algumas subfases, que nós depois vamos falar sobre essas mesmas subfases, a prófase da meiose 1, não é? E nós percebemos que na prófase da meiose 1, ou seja, perdão, a meiose 1 é uma meiose reducional. Por que é uma meiose reducional? Porque a meiose 1 ela só tem como objetivo
fazer dessa célula diploide uma célula haploide. Desses 46 cromossomas iniciais, dividir duas com metades iguais, 23, 23. E essas duas com metades iguais vão para a meiose 2. É por isso que aqui na prófase da meiose 2, nós vamos encontrar duas células, que cada uma passa por essas mesmas etapas, e essas duas, não é? Temos uma superior, uma inferior. A superior, ela vai dar origem a duas. E a inferior também vai dar origem a duas. Com que faz que uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomas. Não é? Bom, aqui observar algumas das fases da prófase 1, mas antes, nós no início temos uma fase que antecede esta fase, não é? Que é a interfase. A interfase é um período do ciclo celular onde a célula tem o seu curso de vida normal, não é? Está a desenvolver os seus organelos, proteínas, não é? E ela é dividida em 3 fases: G1, S e G2. G1 é uma fase onde ela se encontra a produzir proteínas, não é? Há um desenvolvimento de algumas organelas. Na fase S é a fase de síntese e duplicação de centríolos, síntese e duplicação de ADN. E a fase G2, que é caracterizada por uma preparação para entrar na divisão celular. A divisão celular esta que é dividida em meiótica ou mitótica, neste caso é a meiose, não é? Especificamente a prófase da meiose 1. Então, quais são as subfases da interfase? As subfases são o leptóteno, principal característica, migração dos centríolos para os polos das células. Zigóteno, principal característica, formação de quiasmos. Paquíteno, principal características, não é? Permuta, ou seja, aí acontece o crossing over, não é? A partir desses quiasmos que houveram, não é? O que vai ser um quiasmo, uma sinapse? Vai ser uma junção. A sinapse é um lugar de junção, de transmissão de vesículas unidirecionais, não é? Que é um contato entre um cromossomo e o outro. E cada um vai ficar com parte do outro. E aí vai resultar do crossing over. Depois há o diplóteno. O diplóteno vai ser a separação dos quiasmos. E a diacinese vai ser a separação completa, não é, desses cromossomas homólogos. Nós percebemos que eles começam como cromátides irmãs e terminam como cromossomos homólogos. Por que eles terminam como cromossomos homólogos? Porque quando são cromátides irmãs, ainda não foi misturado o seu material genético. Mas a partir do momento que eles passam pelo paquíteno, onde acontece o crossing over, não é? Eles misturam seus materiais e passam a ser cromossomos homólogos. A etapa 1, a profase 1, conforme já falamos, ela vai ser caracterizada pelas 5 subfases. O leptóteno, que cada cromossomo é formado por 2 cromátides, pode-se notar a presença de pequenas condensações. O zigóteno, que se inicia com o emparelhamento dos cromossomas homólogos, não é? Que são os quiasmos, que também pode ser denominados de sinapses, que completa no paquíteno. O paquíteno, onde cada par de cromossomas homólogos possui 4 cromátides, constituindo uma bivalente ou tétrade, não é? E o paquíteno tem como principal função, não é, a permuta de material genético, o crossing over. Depois vem o diplóteno, os cromossomos homólogos começam a se afastar, mas permanecem ligados apenas pelas regiões onde ocorreu a permuta. Tais regiões constituem as quiasmas, conforme nós já falamos. Depois ocorre a diacinese, onde continua ocorrendo a condensação e separação dos cromossomas homólogos, que com isso os quiasmas vão escorregando para as pontas das cromátides, processo denominado de terminação dos quiasmos. À medida que as fases evoluem, o nucleolo e a carioteca desaparecem. Bom, ocorrem as subsequentes fases da própria meiose 1, não é? Que é a metáfase 1, a anáfase 1 e a telofase 1. O que é que vai ocorrer na metáfase? A metáfase é o período da divisão celular onde
há maior condensação dos cromossomas homólogos, ou seja, há melhor observação dos cromossomos. Então será sempre na metáfase. O que vai ser caracterizado pela anáfase? A anáfase vai ser o processo de separação. Separação. Fase é uma fase, então é a fase da separação. Separação do quê? Dos cromossomos homólogos, não é? E o que vai ser causado pelas telófases? Na telófase, os cromossomos desespiralizam-se, a cairoteca e o nucleolo reorganizam-se e ocorre a citocinese, que vai ser a divisão do citoplasma. Desse modo, surgem duas novas células haploides. Aqui nós percebemos que começamos como uma célula diploide, uma célula com cromossomo totalmente completo, 46 cromossomos. Começa como duas cromátides irmãs, depois vai separando, vai se misturando, vai ocorrer aí o crossing over, vai se formar cromossomos homólogos, depois a separação e a formação de duas células, conforme nós vimos no segmento da imagem. Essas duas células, não é? São as duas células filhas com metade do número de cromossomos. Mas essas duas células filhas se dividem novamente para fazer a meiose 2. E a meiose 2 é um processo totalmente parecido com a mitose, não é? A meiose 2 é extremamente semelhante à mitose. A formação de células haploides a partir de outras haploides só é possível porque ocorre durante a meiose 2, a separação das cromátides que formam as díades. Cada cromátide de uma díade dirige-se para um polo diferente e já pode ser chamada de cromossomo irmão. As fases da meiose 2 são as seguintes. Prófase 2 ocorre a condensação dos cromossomos e a duplicação dos centríolos. O nucleolo e a caroteca voltam a desaparecer. Ocorre a metáfase 2, os centríolos estão prontos para serem duplicados e os cromossomos organizam-se na região equatorial. Anáfase, onde as cromátides irmãs separam-se e migram para cada um dos polos da célula puxadas pelas fibras do fuso, e a telófase, as fibras do fuso desaparecem e os cromossomas já se encontram nos polos das células. A cairoteca surge novamente e o núcleo se reorganiza. Por fim, ocorre a citocinese e surgimento de 4 células filhas haploides. Bom, neste segmento nós observamos a meiose como uma visão geral. No primeiro segmento nós temos a meiose 1 e a meiose 2. Lembrando que a meiose 1 é reducional e a meiose 2 é equacional. A meiose 1, lembrando, podemos recapitular, a prófase 1 tem 5 subfases. Quais são essas 5 subfases? Leptóteno, zigóteno, diplóteno, paquíteno e diacinese. Temos a metáfase, que é qual é a característica principal? Maior grau de condensação dos cromossomos. A anáfase, separação dos cromossomos homólogos. Telófase, separação completa das duas células, parcial das duas células. E na citocinese, o que vai ser a citocinese? É a separação dos citoplasmas. Então tem a citocinese da meiose 1 e a citocinese da meiose 2. E essas duas células que se deram na citocinese da meiose 1 é que vão para a meiose 2 e depois também dão origem a duas cada, formando 4 células filha. Então, amigo, esta foi a nossa aula. Espero que tenhas gostado. Gostaria de pedir que deixasse o teu like, subscreve no canal, deixa teu comentário para dizer o que achaste da aula. E é isso, terminando com a nossa frase: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Subscreva para mais vídeos e até o próximo vídeo.